Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os castigar. Assim, matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender também a Pedro. Eram então os dias dos ázimos. Tendo mandado prender, o colocou no cárcere, entregando a guardas de 4 piquetes, cada um de 4 soldados, porque tensionava apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja não cessava de rezar a Deus por ele. Ora, na mesma noite em que Herodes estava para o apresentar ao povo, dormia Pedro entre 2 soldados, preso com correntes duplas. Os guardas da porta vigiavam o cárcere. Eis que veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. Tocando o lado de Pedro, o anjo o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram as cadeias das mãos de Pedro. Disse-lhe o anjo: toma a tua cinta e calça as tuas sandálias. E assim se ele fez. E disse-lhe: põe a tua capa e segue-me. E saindo Pedro o seguia, sem compreender que era realidade o que fazia por por intervenção do anjo, pois julgava estar tendo uma visão. Passando a primeira guarda e a segunda, chegaram à porta de ferro que leva à cidade, a qual se abriu a eles por si mesma. E saindo, passaram uma rua adiante, e logo o anjo se afastou dele. Então Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo. Ele me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo veio Jesus para os lados de Nazaré de Filipe e interrogou os seus discípulos, na opinião dos homens, quem é o Filho do Homem? Era ele. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem julgais que eu sou? Tomando a palavra, Simão Pedro disse: vós sois o Messias, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão, Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que desligares na terra será desligado. Tudo que ligares sobre a terra será desligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Deus toca a sua vida, o nosso Deus, para o Espírito Santo. A igreja, meus irmãos, celebra hoje, que é dia santo de guarda, não é? A festa do martírio de São Pedro e São Paulo. Por o nosso mesmo dia, em Roma, São Pedro, na região central da cidade, sobre a colina Vaticana, onde existe hoje a igreja de São Pedro mesmo, e São Paulo, fora da cidade, de mortes diferentes. São Paulo
tinha um documento que lhe dava o direito de ser cidadão romano. E cidadão romano não era crucificado. A cruz era considerada um instrumento muito vergonhoso para o romano. Nunca o romano era morto na cruz. Assim São Paulo foi degolado. Há uma tradição que diz que na hora que lhe cortaram a cabeça deu 3 saltos, e nesses 3 saltos, onde ela caiu, nasceram 3 fontes, daí a região é chamada de Tre Fontane, 3 fontes. São Pedro teve uma morte muito mais dolorosa. Foi condenado à cruz. Mesmo assim, ele não ficou satisfeito, São Pedro, porque não queria morrer do mesmo modo que Jesus. Ele sabia que era indigno de morrer como Jesus, e então pediu que o crucificassem da cabeça para baixo, para que ele não morresse exatamente como Jesus. E assim aconteceu. Ali mesmo ele foi sepultado, não é? E onde ele foi sepultado está o principal altar da atual igreja de São Pedro, chamado altar da confissão, isto é, altar em que ele confessou sua fidelidade a Deus. Embora se celebre São Pedro de São Paulo, quando se vê o ofício divino e o conteúdo dos textos da missa, se percebe que a Igreja chama mais atenção para a figura de São Pedro. Exatamente por esse motivo é que amanhã 30 a Igreja celebra São Paulo. Já que São Pedro se destaca muito mais no dia de hoje. Nós vimos no domingo passado como São Pedro foi chamado a servir a Nosso Senhor, e ele tudo deixou para servi-lo. O seu irmão, Santo André, e com seus antigos sócios de pescaria, São João Evangelista e São Tiago Maior, meu irmão. Deus escolheu São Pedro para primeiro chefe da igreja. Como ele ia fazer uma sociedade humana, era natural que houvesse um chefe visível nessa sociedade. É por esse motivo que, através dos séculos, morrendo um desses chefes, outro é escolhido para ficar no lugar. Hoje damos o nome de Papa, não é? E mesmo com papas como esse que nós temos aí, tão estranho no que fala, nas medidas que toma, não temos o direito de negar que ele é o Papa, como acontece com certas pessoas que são chamadas sede-vacantistas, não aceitam esse Papa, considerando a igreja sem chefe. Isso não acontece. A igreja não fica sem chefe.
a consideração de Francisco como Papa é justamente a consideração de que há um chefe visível. Há um chefe visível na igreja. Inclusive na missa a gente reza pelo Papa Francisco. Porque é o Papa. E de forma nenhuma podemos assumir uma posição diferente. Quando, no começo, Jesus conheceu São Pedro, cujo nome era Simão, Jesus logo mudou o nome dele. Tu te chama Simão. E agora em diante será chamado Pedro. Quer dizer, Pedro é uma maneira latina, portuguesa de falar. A palavra que nosso Senhor usou, Kéfas, quer dizer rocha, pedra. Por quê? Porque o chefe da igreja seria um sinal da perenidade da igreja. Haja o que houver, mesmo que dentro da igreja muitos católicos decaiam, grandes e pequenos, o protestantismo, por exemplo, que é uma heresia horrível, que ainda hoje está tão forte no mundo. Quem foi que fundou? Um padre e monge, Martinho Lutero, que traiu a igreja, ensinando a doutrina de acordo com a cabeça dele, não como a igreja sempre ensinou. A igreja não morre, a igreja não acaba. Ainda ontem eu lia uma visão que São João Bosco teve, ou São Domingos Sábio, que tinha morrido o rapazinho no colégio dele. E o santo fala com São João Bosco, São Domingos Sábio, para ele perguntar o que ele quer, e ele tem direito de Deus de responder. E justamente uma das perguntas, falando sobre a igreja, São Domingos diz: a igreja, evidentemente, não vai acabar. E até o fim do mundo ela não vai acabar. Ela pode ficar reduzida a um número pequeno de verdadeiros católicos, fiéis à verdadeira doutrina. Vai acabar impossível. Aí Nosso Senhor, logo desde o começo, dá a São Pedro o nome de rocha, de pedra. Quer dizer, uma coisa firme, como alicerce, um bom alicerce. Depois, Nosso Senhor proclama de maneira mais solene a escolha de São Pedro. Perguntou um dia que estava com os apóstolos:
Que dizem por aí que eu sou? Aí começaram a eles a dizer o que o povo dizia. Uns dizem que o senhor é João Batista, outros que é Jeremias, outros que é Elias, outros profetas. E vós dizeis que eu sou quem? E aí só quem falou foi São Pedro. Como eu disse, tu és o Messias, o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus avisou, comunicou a todos ali, que aquela resposta de São Pedro não era uma coisa concluída da cabeça dele, ou da opinião de ninguém da terra, mas uma luz de Deus. Tu és bendito, Simão, porque não foi a carne ou o sangue, não foi o conhecimento da terra que te revelaram isso, que te revelou isso. Por isso que foste escolhido, mas o Pai que está no céu. Por isso que Deus que responder certo, o único a responder certo, eu te digo, tu és pedra, rocha, e sobre esta rocha construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O demônio não vai conseguir destruir essa igreja. Além disso, dá à igreja o poder de representar a Ele na terra. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ontem mesmo, de tarde, apareceu aqui um fiel que frequenta aqui Santa Missa. Tinha me pedido a marcar uma hora e um dia que ele queria fazer uma confissão geral. Nós acertamos que seria ontem de tarde. E ele apareceu para fazer essa confissão geral. Ele queria, certamente, ficar mais tranquilo na consciência dele com relação à vida dele. Então, eu o atendi durante cerca de 2 horas seguidas, calmamente. Era somente ele que estava marcado. Calmamente eu o atendi durante todo aquele período. E no fim, que disse eu a ele: agora, usando o poder que Deus me deu, como sacerdote, como ministro da igreja, vou lhe dar o perdão de tudo. E dei o perdão de tudo a ele. Dei o perdão de tudo a ele. Ele pode ficar em paz, porque ele preocupação com ele é, não, ele pode dizer assim mesmo, não. Eu fiz uma confissão geral com o padre me atendeu direitinho, com calma. E eu procurei vasculhar minha vida toda diante dele. Depois, ele me deu o perdão, ele me absolveu. Pronto. E daqui a 10 anos, daqui a 20 anos,
daqui a 50 anos, se ele estiver vivo e vier uma preocupação com relação a esse passado, ele pode dizer, não. Estou bem lembrado que eu procurei o padre e fiz minha confissão geral. E de lá para cá, eu tomado todo cuidado para não sair dessa linha. Pronto. Poderá pensar assim. Isso é uma coisa imensa. É uma coisa imensa. Nas coisas que São Domingos Sávio disse ou explicou a São João Bosco, nessa aparição dele, impressiona muito que São João Bosco perguntou a ele: me fale sobre minha comunidade, aqueles que assistem às aulas dos meus colégios, os padres que tenho me ajudando, etc. Me fale sobre tudo, do passado, do presente e do futuro. Então, São Domingos Sávio apresentou a ele 3 listas. A primeira lista todos aqueles que estavam inteiramente limpos. Ao olhar a lista, São João Bosco via cada rosto. Não só de gente que estava naquele tempo, mas gente que ainda ia aparecer depois. Na segunda lista, os que procuraram a confissão e se purificaram. Quando São João Bosco ia abrir a terceira lista, São Domingos disse: não abra não. Não abra não, porque vai sair um fedor tão grande que nem o senhor nem eu aguentaremos. Depois o senhor abre. E de fato, depois que a aparição desapareceu, depois que o domingo voltou para o céu, São João Bosco estava no quarto dele, teve essa visão toda no quarto dele, pegou a lista para olhar. Quando ele abriu a lista, saiu um fedor tão terrível que ele ficou querendo vomitar, sem aguentar o mau cheiro, tão violento, que ele conta essa história impressionante, que vários dias depois, a parede do quarto estava impregnada daquele fedor. E agora, anos depois, só em lembrar, ele sentia náusea. Eram aqueles rapazes que estudavam no colégio dele e que estavam em pecado mortal.
e que não queriam se confessar. Tudo isso, coisa grande, não é? Que Deus confiou a São Pedro, o primeiro Papa. E através de São Pedro, pelos séculos afora, não é? Um Papa após o outro, com esses poderes todos que tem, um simples homem, mas revestido de poderes, não é? Revestido de poderes. Como acontece com o padre, eu estava aí ocupado, não é? Sentado, fila de gente para se confessar, depois da missa eu vou voltar para lá, ainda deve haver alguns querendo confessar, não é? Ainda mais agora que eu tenho para me ajudar um diácono, que pode dar em meu lugar a comunhão àqueles que se confessarem. E volto para atender. Sei que a confissão é uma coisa preciosíssima. Preciosíssima. E que é uma obrigação de todos, não é? Todo mundo se confessa. Também os padres se confessam, os bispos se confessam. O Papa tem o dever de se confessar também. É claro que se a pessoa não tem pecado grave nenhum, rigorosamente falando, ela não está obrigada a se confessar. É bom que recebe novas graças, mas a obrigação de me confessar é de pecados mortais, pecados graves. São Pedro então assumiu o poder. Assumiu o poder. Depois que Jesus subiu ao céu, ele ficou. A gente pode ver nos Atos dos Apóstolos, como pouco depois, como tinha 12 apóstolos e um traiu Jesus e se enforcou, Judas, ficou 11. São Pedro então achou, chamando todos, vamos escolher um para ficar no lugar de Judas, um que andou com a gente o tempo todo. Então é um discípulo, que tinha os apóstolos e tinha um discípulo. Escolham aí algum candidato para ser escolhido. Então escolheram 2 muito respeitados, 2 discípulos, muito bons, muito santos, um chamado Matias, outro chamado José. E rezaram, fizeram um sorteio, a sorte caiu sobre Matias, e assim na lista dos 12 apóstolos só temos São Matias. Escolhido depois que Nosso Senhor estava no céu, mas no lugar de um que estava antes e que foi infiel. Sim, São Pedro já dirigindo as coisas. O próprio dia em que eu e o Espírito Santo desceram sobre os apóstolos, e todos ficaram proclamando louvor a Deus nas línguas do mundo inteiro, a mostrar que a Igreja Católica seria pregada ao mundo todo. Foi São Pedro que tomou a palavra. Foi ele que pregou um sermão que conta a Escritura, converteu 3.000 pessoas ali. 3.000 judeus se converteram e foram batizados ao ouvir a pregação de São Pedro.
Vimos hoje a leitura da prisão de São Pedro, que Herodes queria matar. Tinha matado São Tiago Maior, irmão de São João. O povo gostou muito. Então resolveu matar São Pedro, que era o mais importante. Prendeu São Pedro e, como nós ouvimos nesse instante, havia 12 soldados tomando conta da prisão para ninguém tentar soltar São Pedro. 12 na entrada da prisão, que tinha uma enorme porta de ferro, 12 mais para diante e 12 no lugar mesmo que São Pedro estava acorrentado, preso com correntes. Na véspera do dia em que Herodes ia apresentar São Pedro ao povo para matar São Pedro, São Pedro estava dormindo, agora acorrentado, pegou no sono entre aqueles soldados. De repente ele foi acordado numa luz por alguém que engoliu nele. Ele viu, era um anjo, mas ele pensou que era uma aparição só, uma visão. Não pensou que era uma realidade. Então o anjo disse: se arrume depressa, calça a sandália, bote o cinto. Quando então o anjo falou, na mesma hora as correntes da mão caíram e ele teve a mão livre para fazer essas coisas. Depois o anjo disse: me siga. E ele foi atrás do anjo. Os soldados estavam dormindo. Passou por esse soldado, ninguém viu. O outro piquete dormindo também. Até chegar na porta grande. Quando chegou na porta grande de ferro, que eles foram se aproximando, a porta abriu. E eles saíram. E São Pedro pensando que estava tendo uma visão. Entraram por uma rua, tomaram por outra, na direção da casa onde estavam os fiéis, rezando por São Pedro. Na hora, de repente, o anjo desapareceu. Quando desapareceu, ele se viu sozinho na rua, perto de casa. Disse: não foi uma visão, não. Eu estou solto mesmo. Não estou mais na prisão. É até engraçado, na hora que São Pedro chegou na casa, que bateu na porta, uma empregada foi ver quem estava batendo, abriu a porta, viu que era São Pedro, fechou depressa, foi dizer que era São Pedro. E ficou tão atrapalhado e deixou o santo do lado de fora. É um episódio curioso que aconteceu. Mas São Pedro ainda estava muito longe de morrer por Jesus Cristo. Ficou aí. A sede da igreja então era Jerusalém, porque o chefe que Jesus escolheu era Pedro. Depois, São Pedro se mudou para Antioquia. Então a sede da igreja passou a ser Antioquia, porque aquele que Jesus escolheu, que era Pedro, estava agora morando em Antioquia, governando a igreja. Depois São Pedro se mudou para Roma, e lá ficou até a morte. E é por isso que é o bispo de Roma que é o chefe da igreja, porque é aquele que está no lugar de São Pedro, que morreu como bispo de Roma. São Pedro deixou cartas maravilhosas de doutrina.
pregou a religião ali naquela cidade, até ser condenado à morte no tempo do imperador Nero, imperador Nero. Dizem que ele sofria tanto por ter negado Jesus, lá no dia do julgamento de Jesus, que com o tempo formou uma mancha, onde a lágrima escorria no rosto dele, um sinal onde escorria a lágrima. São Pedro, então, é o primeiro Papa, recebe a São Paulo também, mas se dá mais importância a São Pedro justamente por isso, para a Igreja, né? E nós, que somos católicos, veneremos São Pedro como o primeiro dos Papas, mesmo sabendo que Nosso Senhor colocou depois alguns Papas grandes, grandiosos, como São Leão I, São Gregório I, São Gregório VII, Inocêncio III, São Pio V, São Pio X, homens grandiosos que governaram a Igreja e a guiaram durante o tempo que a governaram. Agradeço a Deus a fé que Ele nos deu, agradecemos. Fiquemos firmes nessa fé, sem pecado. Sem pecado. Na aparição de São Domingo Sábio a São João Bosco, ele aparece uma hora com um ramalhete de flores, rosa, vinho, várias flores. E São João Bosco perguntou: o que é isso, Domingo? Você não sabe, não? É uma teologia. Simbolismo dessas flores, não é? A rosa é a caridade, o lírio é a castidade, etc. Tome cuidado para que cada um dos seus rapazes viva a vida toda segurando um ramo deste, isto é, praticando as virtudes e não cometendo pecado. É o mesmo que eu recomendo a todos os que estão aqui.